alunos, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula será de ciências e nós iremos falar de uma coisa muito importante, que é a água, tá? Então eu vou explicar algumas coisas para vocês rapidinho e depois nós vamos assistir vários videozinhos que eles explicam de uma outra forma, então eles explicam melhor, tá? Então vamos lá? Vocês sabiam que o nosso planeta ele é composto de 71% de água e só 29% de terra? Ou seja, a maior parte do nosso planeta é de água, tá? Então, tanto que várias pessoas dizem que o nosso planeta não tinha que se chamar planeta Terra, tinha que se chamar planeta Água, de tanta água que existe nele. A água, ela é essencial para a gente viver, não só para a gente, mas para as plantas, para os animais, para todos os seres vivos. Sem a água, a gente não vive, tá? A gente fica desidratado, vai ficando doente e pode até vir a falecer, tá? Então, é muito importante que a gente beba bastante água, bastante água é sinal de saúde. Então, no mínimo, nós temos que tomar 2 litros de água todos os dias, tá bom? O nosso corpo, ele é composto de mais de 50%, mais da metade dele é água. Então, nos músculos a gente tem água, no olho a gente tem água, tá? Na saliva a gente tem água. Então, sem a água no corpo, não funciona, tá? Não funciona, os órgãos não funcionam, os músculos não funcionam, o nosso corpo. Nós somos movidos de água também, tá? Além dos alimentos, nós somos movidos de água. Então, é muito importante que nós tomamos água todos os dias, 2 litros, tá? E por que nós temos que preservar a água? Nós temos que usar ela de forma racional, pensar na hora de usar, porque nós não temos água potável, tá? Então, a água potável é a água própria para que a gente pode consumir, que a gente pode beber, tá? Então, essa água potável, ela é pouca, tá? No nosso planeta. A maior parte da nossa água, na verdade, ela está nos mares, nas geleiras, então elas são águas salgadas. E o processo de tirar o sal dessa água é muito complicado, muito caro e muito difícil e também não fica igual à nossa água. Então nós temos que preservar porque nós precisamos da água, como eu disse. Então, se a gente não usar de forma racional, a água ela pode vir a faltar mais para frente, tá? Então, nós temos que pensar, por exemplo, vai escovar os dentes, molha a escova, molha a boca, desliga a torneira. Aí você escova os dentes, depois você enxágua a boca, tá? Não precisa ficar com a torneira ligada enquanto você escova os dentes. Igual quando você se saboa na hora do banho, você não precisa ficar com o chuveiro ligado. Ou então tome banhos mais curtos, mais rápidos, não precisa ficar enrolando lá no chuveiro, caindo a água, tá? São muitos litros de água que a gente desperdiça, às vezes em 5 minutos a mais de banho, tá? Então é isso que a gente tem que ficar atento. Vai lavar a louça? Molha, tá? Os utensílios, desliga a torneira, ensaboa tudo, depois liga só para enxaguar. Então, são essas pequenas atitudes que a gente tem que ter para que nunca falte água pra gente, tá? Nesses vídeos que eu vou colocar, nós também vamos ver os 3 estados físicos da água. Então, são 3. O estado sólido, líquido e gasoso. O estado sólido da água, vocês veem quando a gente faz a forminha de gelo, tá? Então, quando a gente congela o gelo, congela a água, ele forma o gelo, que a gente vê ele, e ele está no estado sólido, tá? Que é o que a gente consegue pegar. Tudo que é sólido, a gente consegue pegar. Então, a gente consegue pegar a água, segurar a nossa mão, por exemplo, com a pedrinha de gelo, tá? Então, ela está no estado sólido. No estado líquido, é o que a gente mais vê. Quando a gente abre a torneira, ela escorre, ela está no estado líquido, tá? E o estado gasoso. O estado gasoso, a gente não consegue ver muito bem ele, tá? É aquela fumacinha que, por exemplo, eu coloco água para ferver lá no fogão. Quando ela começa a ferver, começa a sair uma fumaça, um vapor. Esse vapor é a água que está evaporando, tá? Tanto que se você colocar um tanto de água no fogão para esquentar e deixar lá, ele vai evaporar tudo, vai acabar a água. Por quê? Ela vai ter se transformado no estado gasoso. Ela vai se transformar naquele vaporzinho, tá? Então não vai ter mais a água líquida lá depois de um tempo. Vai estar tudo vaporizado. Então, essa fumacinha que a gente vê é a água no estado gasoso,
tá? Então agora eu vou deixar alguns videozinhos para vocês e nós vamos falar sobre isso. Eu vou deixar, além dessa matéria que tem aqui no livro, eu vou deixar mais um videozinho que eu acho bem legal, bem interessante, que é sobre o tratamento da água, tá? Então, para vocês entenderem, não é matéria do nosso livro, é uma matéria complementar, mas que eu acho bem legal para vocês verem como que funciona o nosso tratamento da água, o ciclo da água, tá? Então, eu vou deixar, não vou comentar mais, vou deixar esse videozinho para vocês verem, para vocês entenderem como funciona, tá bom? Tendo dúvida, vocês me chamem e boa aula! Beijos! Como sabemos, a água doce é um bem escasso. A maior parte dela encontra-se congelada ou no subsolo. E menos de 1% está nos rios e lagos. Como se isso não bastasse, o homem polui e desperdiça a água, nosso bem tão precioso. Grande parte das doenças dos países em desenvolvimento está relacionado à água. Muitas pessoas adoecem e morrem diariamente porque não têm acesso à água potável. A cada segundo, esgotos e lixos são lançados nos rios de forma irregular, tanto pelas indústrias como pelas residências. Algumas indústrias e plantações usam produtos químicos, como pesticidas e fertilizantes, que são levados pelas chuvas e vão parar nos rios e lagos, deixando suas águas contaminadas. Tem também o vazamento de petróleo, que além de poluir nossos mares, matam centenas de animais marinhos. O lixo que é jogado nas ruas entope os bueiros, causando inundações. Boa parte dele vai parar nos nossos rios. Ah, e não podemos nos esquecer do lixo deixado nas praias. Você já pode imaginar onde ele vai parar. Além de nós, muitos animais sofrem as consequências da poluição. Será que é isso que queremos para o nosso planeta? Faça sua parte. Não jogue lixo nos rios, lagos, praias e nem nas ruas. Faça a coleta seletiva. Assim, o lixo pode ser reaproveitado para fazer outras coisas úteis. Você sabia que 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar milhares de litros de água? Por isso, evite jogar aquele óleo usado na pia. O ideal é guardá-lo dentro de uma garrafa plástica e depois entregá-lo em um local que faz esse tipo de reciclagem. Existem vários pontos de reciclagem de óleo espalhados pelo Brasil. Procure o mais próximo de você. Converse com as pessoas na sua casa a respeito dessas atitudes e peça para que elas também colaborem com o meio ambiente. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe.
Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa. Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçada somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a água. A água é fundamental para a existência de vida. O corpo de todos os seres vivos contém água em maior ou menor quantidade. No sangue, por exemplo, a água é responsável por dissolver e transportar diversas substâncias pelo organismo. Alguém se tomou minha agüita? Onde está minha agüita? Além da água necessária para o funcionamento do corpo, ingerida na alimentação, muitos seres vivos precisam da água do ambiente em que vivem. Os organismos aquáticos, por exemplo, habitam lagoas, rios ou mares e só sobrevivem nesses locais. A imagem representa o total de água existente na Terra. É possível notar que a maior parte de água do planeta é salgada. Apenas uma pequena porção da água doce da Terra se encontra em rios e lagos. A maior parte está congelada nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas. Outra parte está em aquíferos, que são reservas subterrâneas. Os aquíferos são formados pela água das chuvas que infiltra através dos poros do solo e das rochas. Estados físicos da água. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água do planeta está no estado líquido, Líquida e desperdiciándose. como a água dos rios, lagos e principalmente oceanos. O gelo é a água no estado sólido. En un sólido y frío cubo de agua. Nos ambientes polares, o gelo forma uma grossa camada que pode ter muitos metros de espessura. Na região dos polos são comuns os icebergs, grandes blocos de gelo que, em geral, se desprendem de geleiras e flutuam pelas águas dos mares árticos ou antárticos. Essa é uma representação de um iceberg próximo de um navio.
A maior parte dessas enormes montanhas de gelo fica submersa e representa um grande perigo para as navegações. A neve que cai em locais com temperaturas muito baixas também é formada no estado sólido. O granizo é composto de pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens de chuva. Chuvas de granizo ocorrem mesmo em regiões quentes. A água no estado gasoso, também chamada de vapor de água, é encontrada no ar à nossa volta. Pero no veo nada. No entiendo. Não vemos o vapor de água presente no ar porque ele é invisível. Os 3 estados físicos da água estão presentes na situação registrada na foto. A água dos cubos de gelo está no estado sólido. A água do copo e da garrafa está no estado líquido. O ar ao redor dos objetos contém água no estado gasoso. As mudanças de estado físico da água. A água pode mudar de estado físico, isto é, passar de um estado para o outro. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. As figuras mostram 2 exemplos desse tipo de mudança. Na ilustração à esquerda, o gelo derreteu ao ficar em contato com a temperatura do ambiente. Esqueci o gelo fora do congelador e ele derreteu. A água passou do estado sólido para o estado líquido. Na ilustração da direita, a água passou do estado gasoso para o líquido em função da menor temperatura da tampa da panela. De onde vieram essas gotas? O vapor de água quente que sai da panela se transforma em gotas de água. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. O gelo derrete fora do congelador porque a temperatura do ar ao redor do gelo é maior que 0 graus. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais com temperatura abaixo de 0, como por dentro de um congelador ou em regiões frias do planeta. Essa mudança é chamada de solidificação. Observe a imagem. As setas indicam as mudanças que ocorrem entre os estados líquido e sólido da água. A água líquida também pode passar para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada de vaporização. Ela pode ocorrer principalmente de 2 maneiras. Evaporação. Na evaporação, a água que está na superfície de um objeto ou acumulada como uma poça recebe um pouco de calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso. A louça que seca no escorredor e as roupas que secam no varal são exemplos de evaporação. Ebulição. Nesse caso, a mudança para o estado gasoso é mais rápida. Ocorre quando a água atinge 100 graus. Formam-se bolhas de vapor de água tanto na superfície quanto no interior do líquido. A vaporização da água em um recipiente colocado sobre uma chama é um exemplo de ebulição. ¿Sabes? Creo que ya sé qué pasó con mi agüita. Mi agüita ya no es líquida. Tal vez ahora es gaseosa. Por eso no la veo. O vapor de água pode voltar ao estado líquido quando submetido a temperaturas mais baixas do que a sua temperatura inicial. Essa mudança de estado é chamada de condensação. O vapor que sai da panela se condensa, voltando ao estado líquido. O Codal orgulhosamente apresenta a Turma da Clarinha em O Ciclo da Água. Muito bem, Cristal! Já está na hora! As nuvens já estão cheias! Eba! Tô doidinha pra começar o ciclo d'água! Vai ser um longo passeio. Vamos te mostrar tudinho. Nós somos muito importantes, Cristal. Tão importantes e tão presentes na vida das pessoas que geralmente elas nem notam nossa presença. Bem, aqui começa o nosso passeio. Como você sabe, nós existimos em 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Vamos para a Terra de que forma? Em forma de chuva. Então vamos, já está na hora. A chuva é o resultado da evaporação dos rios e mares. Essa evaporação forma as nuvens, que quando carregadas liberam as águas em forma de chuva. E
então caímos sobre a terra e penetramos no solo. Assim formamos os lençóis subterrâneos. Uma parte de nós corre pela superfície também? Sim, elas formam os mananciais de água que são nascentes, córregos, rios e represas. Os rios, por exemplo, desaguam no oceano, onde a maior parte das águas evapora e recomeça o ciclo. Mas é só isso? Agora eu evaporo e viro nuvem de novo? Calma, Cristal. Todo esse processo é demorado. Antes de evaporar de novo, nós vamos fazer um longo passeio. Este é o rio Uberaba. Daqui sai a água que abastece toda a cidade. Eba! Onde vamos? Para a estação de captação de água do Codal. Direto para os tanques onde ficam a areia e o barro que vêm misturados com a água. Vamos por aqui. Esta adutora vai nos levar direto para a ETA. ETA? O que é isso? É a estação de tratamento de água. Nossa, estou me sentindo bem limpinha. Aqui na ETA, a água recebe muitos produtos químicos, como cal hidratada e sulfato de alumínio. Isso não é tudo, ainda vamos passar por aqueles tanques ali. E nesses tanques existem filtros para limpar a água. O processo é bem rápido e aqui vamos nós! Passamos pelo carvão, pela areia, pelo cascalho fino, pelo cascalho grosso. Aqui eles ainda adicionam flúor. Mas pra que isso? É para ajudar no combate às cáries. E agora, vamos pra onde? Para as caixas d'água do Codal, de onde sai a água que é distribuída para as casas. Vamos, quero te mostrar como as pessoas usam a água. Dona Dulce, trouxe meus amiguinhos para uma visita. Olá, Clarinha. Que bom que você chegou. Só assim para eu conseguir tirar a Aninha do banho. Ela já está lá há uns 15 minutos. Vou dar um jeito nisso agora, Dona Dulce. Ai, nossa, credo. Que susto você me deu, Clarinha. Isso é para você aprender a não desperdiçar água, Aninha. O certo é você desligar o chuveiro enquanto se ensaboa. Assim você economiza água. Pronto, Dona Dulce, já tirei essa sapeca do banho. Vamos dar uma volta pela vizinhança para vermos como ela utiliza a água. Olha a Dona Matilde varrendo a calçada com a mangueira. Será que ela não sabe que isso desperdiça um montão de água? O certo é usar a vassoura, Dona Matilde. Além de não desperdiçar água, é mais econômico e a natureza agradece. Olhem só esse monte de lixo no meio da rua. Quando chove, ele entope bueiros, causando inundações e doenças. Vamos recolhê-lo. Logo depois, na casa de Dona Dulce... Isso mesmo, mamãe. Uma torneira pingando desperdiça muita água. Olha só, o tanque está cheio de sabão. É mesmo. Isso mesmo, Cristal. Agora vem a parte mais interessante. Legal. Aqui é o banheiro, certo? Pois bem, quando as pessoas fazem xixi ou cocô, a água fica suja. A água do tanque cheia de sabão, a água do vaso sanitário, tudo vai para o esgoto. Vamos seguir o caminho desse esgoto. Vamos lá. Isso tudo é só lá da casa da Aninha? Claro que não. Aqui chega também todo o esgoto da vizinhança. Está vendo essa tubulação? Tô. É o emissário. Ele recolhe esse esgoto todo e leva até a ET. ET? Sim, Estação de Tratamento de Esgoto. Vamos lá ver o que acontece. Está vendo? Aqui, quando o esgoto chega, passa por tanques e por várias lagoas de tratamento. Nossa, que mau cheiro! Estas lagoas estão cheias de bactérias que comem essa massa suja. Isso mesmo, elas comem a sujeira e aos poucos vão transformando toda aquela meleca em água limpa novamente. Nossa, fica limpinho outra vez, que alívio! Entendi, daqui, esta água vai ser devolvida para o rio, é isso? Nossa, que trabalheira, hein, Clarinho? Tudo isso para preservar a água e devolvê-la para o rio limpinha. Aqui termina a nossa viagem. Agora vamos seguir o rio e começar tudo de novo. Não vejo a hora de fazer tudo outra vez.